Coloca de pé, irmão, vamos fazer oração. Você que ouça disso, sua oferta, você que vai dizimar na casa do Senhor. Glórias a Deus. Momento oportuno que você tem, né, de dar o seu de melhor para o Senhor Jesus. Vale seja o Senhor. A palavra de Deus diz assim: trazei os dias oferta à casa do Senhor e depois fazeis prova de mim, né? Glórias a Deus. Assim diz o Senhor na sua palavra. Levanta para cima a sua mão. Se você trouxe, se você não trouxe, levanta do mesmo jeito. Vamos fazer exceção de pessoas aqui, irmãos. Nosso objetivo aqui é chegar no céu. Glórias a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor te apresento, Pai, teus filhos que vão dizimar, que vão ofertar na tua casa, Senhor. Meu Deus, abençoar a janela do céu. Repreende o devorador, Senhor. Tira tudo o tropeço que vai no caminho, abre as portas para teus filhos. Aqueles que não têm hoje, Pai, abençoa a vida deles, em nome de da mesma maneira, Pai, que venham receber a tua unção, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Oh Deus, os irmãos podem ofertar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com louvor aqui que os irmãos ofertem. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Tentar louvar aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu comparo a vida de um homem sem Deus com uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Tudo é tristeza, tudo é solidão. Seu viver cristão tão cheio de dor, seus dias turbados sem consolação. Assim é a vida de um homem sem Deus, uma folha seca caída no chão. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida de um homem sem Deus, pobre e miserável, sua vez sem pegar. Assim é a vida de um homem sem Deus, pobre e miserável, sua vez sem pegar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Já fui um perdido pelo mundo afora, eu não tinha paz nem consolação, cheio de problemas tão desanimado, que eu me revistonho, triste solidão. Hoje sou um crente, já não vivo além, tenho meu caminho que vai pra Sião. Assim vou cantando, almejando o céu, já não sou uma folha seca caída no chão. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida de um homem sem Deus, pobre e miserável, só vez sem pegar. Assim é a vida de um homem sem Deus, pobre e miserável, só vez sem pegar. Aleluia, Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. A coisa Maria, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, coloquem de pé, amém? Glórias a Deus. Vamos lá para receber o homem de Deus, prefeito generoso, que vai trazer uma palavra de Deus para nós aqui nesta noite. Você que veio buscar, não fica percebido que você vai levar a tua bênção em nome do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Senhor Deus e Pai, neste momento oramos ao Senhor, colocamos teu filho em tuas mãos, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor revelou a palavra do teu filho já para transmitir para a tua igreja, ó Pai. E em nome do Senhor, Pai, nesta noite te agradeço por essa primeira parte.
alimentando de louvores, ó Pai, testemunhos, mas agora o mais importante é a tua palavra. Usa teu filho, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Você gostaria de essa palavra, Jesus, amém? Glória a Deus. Somos irmãos na paz do Senhor. Amém. Queridos, trago a paz do Senhor de toda a igreja Pentecostal Nova Jerusalém de Cristo, a qual eu congrego. Trago a paz do Senhor de toda a igreja para os irmãos nessa noite. Amém. Glória a Deus. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, sem perder tempo, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Mateus, capítulo 14. Aleluia. Glória a Deus. Verso de número 24. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, porque Ele é bom e a sua bondade ela dura para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Quantos já acharam o texto? Diz amém. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim, no capítulo 14 e verso 24 de Mateus, a Bíblia diz assim: mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Somente até aí. Quantos entenderam? Diz amém. Amém. Glória a Quantos Deus. entenderam? Diz glória a Deus. Glória a Deus. Podemos assentar, queridos? Bater aquelas palmas e dar aquele glória. Glória a Aleluia. Queridos, esse texto em que, ora, acabamos de ler, é um texto bastante conhecido da igreja. Eu acredito, pastores em que estão na minha retaguarda, que se eu perguntar para cada um aqui se ele conhece essa história, alguns vão me relatar toda a história sem mesmo abrir a Bíblia, porque é um texto bem conhecido e muito pregado nos dias em que vivemos. A Bíblia, ela vai nos contar, vai nos revelar que logo Jesus ter feito a primeira multiplicação dos pães, a Bíblia vai dizer que Jesus alimentou uma grande multidão. A Bíblia vai dizer que Jesus, com compaixão desse povo, ele vai pegar alguns pães e levantar os céus, e vai dar graças, e vai pedir para que o povo se assentasse na relva ou na grama, conforme está na tradução bíblica em que você está usando. A Bíblia vai dizer que agora eles se assentando, eles se alimentaram. E a Bíblia vai dizer que ainda sobrou 12 cestos, cheios de pães, porque um grande milagre aconteceu. E logo após Jesus operar esse grande milagre, ele vai falar para os seus discípulos: olha, entra no barco e vai para o outro lado. A Bíblia vai enfatizar e vai dizer no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, que Jesus vai dizer para eles: vão para o outro lado. E isso me chama a atenção, que eles entram no barco. Glória a Deus. Eles entram no barco e começa a travessia. Só que o texto vai dizer para nós que no meio dessa caminhada, dessa travessia, Jesus não está indo nesse barco. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus disse: eu vou despedir a multidão e daqui a pouquinho eu vou com vocês. Mas entra no barco e começa a caminhada. Talvez
Talvez alguém pense e diz assim: Jesus tinha um barco ali para ele ir depois, mas ele não tinha, porque o texto vai dizer que ele agora vai mandar que os discípulos atravessem e ele vai ficar despedindo a multidão. E quando ele termina de despedir a multidão, ele vai subir um monte ainda para orar, e isso vai atrasar mais um pouco. E a Bíblia vai dizer que durante a madrugada Jesus vai descer do monte, e quando ele desce do monte, ele vai olhar e vai ver os discípulos, aleluia, remando contra o vento, porque o texto diz que o vento estava batendo contra o barco, então estava causando, aleluia, uma certa dificuldade de locomoção, estava causando uma dificuldade na travessia. E isso aqui me chama atenção, porque tudo na vida existe um porquê, tudo precisa ter uma explicação, tudo precisa ter um porquê. Aleluia, peraí, alguém ficou doente. Por que ele ficou doente? Porque estava fazendo alguma coisa, ou seja, uma comida que não poderia comer. Aleluia, estava exagerando em alguma coisa, mas é preciso ter um porquê. Isso aqui nos chama atenção, porque que eles estão remando com dificuldade. Eu peguei a minha Bíblia e falei para Deus: mas espera aqui, por que Jesus mandou que eles fossem e eles agora estão remando com dificuldade? Porque o vento está soprando contra eles. Aleluia. E quando nós abrimos a nossa Bíblia, aleluia, lá no livro de Marcos, aleluia, no capítulo 6 e verso 45, a Bíblia vai ser, aleluia, mais clara em dizer, a palavra vai dizer, e Marcos vai relatar, aleluia, o porquê. A Bíblia diz que logo em seguida, aleluia, logo depois que Jesus, aleluia, mandou eles, aleluia, entrar no barco, Jesus vai despedir a multidão e vai subir até o monte para orar. Mas aí o texto vai dizer para nós que logo em seguida que Jesus insistiu com os discípulos para que atravessassem no barco e fossem, aleluia, adiante dele para Betsaida. Entendemos aqui que lá em Mateus, Jesus vai dizer: entra no barco e vai para o outro lado. E alguém vai pensar assim: peraí, para o outro lado poderia ser qualquer algum lugar, era só ir para o outro lado. Só que Marcos agora ele vai ser mais claro, e Marcos vai dizer: o outro lado em que Jesus está mandando eles ir é para a cidade de Betsaida. Pois bem, isso aqui nos chama muita atenção, varão, porque, aleluia, ele já está dando uma claridade no texto para nós entender. Porque existe coisa na Bíblia, irmão, que é preciso nós fazer pergunta para a Bíblia. É preciso nós fazer perguntar para a Bíblia para quem foi, para quem era, o porquê disso. E nós vamos entender que Mateus vai dizer: atravessa para o outro lado de Jesus. Agora Marcos vai ser mais categórico e vai dizer: olha, Jesus disse para ir para Betsaida. Aí a Bíblia vai dizer que eles entram no barco, só que eles não vão para Betsaida. Isso aqui nos chama atenção, irmão. Jesus disse para eles: vão para Betsaida. E eles agora vão entrar no barco, mas não vão para Betsaida. Então nos vem o porquê de um vento estar soprando contra eles. Eu acho que você não pegou, e eu vou ser mais claro para você entender. Quando nós vamos lá em João, no capítulo 6 e verso 16, a Bíblia ela vai ser ainda mais clara. Aleluia, bendito seja Deus. A Bíblia vai dizer para nós, em João, capítulo 6 e verso de número 16, a Bíblia vai dizer que ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar e entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. E para onde Jesus tinha mandado para que eles fossem, irmãos? Betsaida. Isso aqui nos chama atenção, porque isso aqui está nos levando para o caminho da obediência. Aleluia. Jesus disse: entra no barco e vai para outro lado. E alguém não vai entender, vai dizer outro lado, poderia dizer qualquer outro lugar. Do outro lado tinha muitas cidades. Aleluia. Só para você entender, do outro
delas. Só que o texto vai dizer em Marcos que era para ir para Betsaida. Só que os discípulos entram no barco e estão indo agora para Cafarnaum. E houve uma contradição aqui. Por quê? Jesus deu uma ordem. Entra no barco. Eles não queriam ir. Por quê? Porque o texto vai dizer que Jesus insistiu. Só insiste com quem não quer fazer. Sim ou não? Sim. Só insistimos uma coisa com quem não quer fazer, não. Eles não queriam atravessar. E a Bíblia diz que Jesus insistiu, oh glória. Jesus insistiu com ele e disse: entra no barco e vai. Aleluia, Deus. Aí Marcos vai dizer: vai para onde? Vai para Betsaida. Vai para Betsaida, meu filho. Aleluia. E isso aqui é muito lindo, porque quando nós pegamos um mapa bíblico e fazemos ali uma leitura do que quer dizer aquilo, aleluia, podemos entender que Betsaida ficava para cá e Cafarnaum para cá. Aleluia. E o grande lago de Genezaré no meio. Então o negócio aqui foi muito sério. Tem gente que não entende, varão, por que o vento sopra contra a vida dele. Tem gente que não consegue pensar direito. Eu digo assim: eu não sei por que está acontecendo isso na minha vida. Por que está passando por isso na minha casa? Esses dias eu fui lá em Resplendor. Eu estava em casa e conversei com meu sobrinho lá. Ele tinha sofrido um acidente, tinha fraturado um dos dedos. E o Espírito de Deus disse no meu coração: vai lá fazer uma visita. Eu falei: Deus, mas eu tenho que trabalhar. Tem uns clientes marcados, isso? Como é que faz? E o Senhor disse: vai lá. Chamei o missionário Adão, falei: vamos comigo para Resplendor, eu abasteço seu carro aí, a gente vai lá. E a gente foi. Quando chegamos lá, querido, começamos a conversar e de repente a minha cunhada começou a conversar. E eu falei: e aí, como estão as coisas? Está tudo bem? Está tudo tranquilo? Tudo na paz? Ela falou para mim assim: olha, tá não, o negócio não está muito bom. Eu disse: como assim? Ela disse: olha, seu irmão, ontem ele endemoniou aqui. Eu falei: como é que é? Ele endemoniou. Eu falei: como assim? Ela disse: olha, eu terminei uma campanha de oração no monte. E ontem o rapaz ficou bravo aqui, levantando a camisa e mandando eu esfaquear ele. Nada, repreendido. Eu falei: é sua horário, se você estava na oração, já levanta mesmo. A oração vai resolver. Ela disse: se oração resolvesse, já tinha tudo resolvido. Aí eu falei: Jesus, será que eu vou ter que bater agora? Ou deixa para depois? Falei: percebe o jeito que tu expressou? Percebe-se o jeito que você falou? Ela: como? Eu falei: você falou que se oração resolvesse. Ei, será que não está faltando um pouquinho de fé aí, não? Aleluia, Deus. Não está faltando um pouquinho de fé nessa vida, não? E comecei a falar com ela, querido, e comecei a ministrar para ela. Aí eu fui entender o porquê que Deus tinha mandado ir lá. Aí oramos, ela chorou bastante e agradeceu e disse: agora eu entendi o porquê que você veio aqui hoje, você nunca vem aqui. Expliquei para ela e ela pensou, na mente dela, ela pensava que crente, o diabo não pode nem aproximar dele. Ela pensava isso. Eu falei: não, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Se a luta não é contra carne nem sangue, eu vou lutar contra quem? Ela: mas nós temos que lutar contra os principados, contra as potestades. A nossa luta são contra esses. Aleluia. A nossa luta não é contra o irmãozinho que deu brecha e falou mal de nós. Não, nossa luta não é contra ele. Nossa luta é contra o inferno. Ela pensava na mente dela que aceitou Jesus, está blindado, que o diabo não vai levantar, que o diabo não pode nem olhar.
Aí eu tive que ler o texto para ela. Eu falei: irmã, a Bíblia diz sobre humilhados e vai bater de mão de Deus. Que no momento oportuno, no momento certo, Deus exalta. Mas o diabo, vosso adversário, está ao derredor. Ela disse: como é que é? Eu disse: o diabo, o adversário da nossa alma, ele está ao derredor. Como é que é o derredor? Ao seu redor tem o Espírito, o anjo de Deus, mas ao derredor está o maligno, rugindo como eu, caçando a quem ele possa tragar. Eu acredito que ela ficou crente agora, porque ela agradeceu e disse: Deus, obrigado, o Senhor trouxe alguém para me ensinar. E o que eu aprendo com esse texto em que nós estamos nessa noite, aprendendo com ele, que muitas das vezes os ventos sopram na nossa vida, as coisas começam a dar errado, simplesmente porque nós deixou de ouvir a voz de Deus, nós deixou de obedecer aquilo que Deus quer que venhamos ser obedientes. Deus manda ir para aqui, ela disse: não, eu vou para cá. Verdade. Deus disse: não fala nada, que eu vou fazer a obra. Ela vai e quer quebrar o pau da barraca. Aí o vento começa a soprar. O texto vai dizer que Jesus insistiu, disse: vai. Ah, não, Senhor, não quer não. E o Senhor: não, rapaz, vai, entra no barco e vai. Vai para o outro lado, rapaz. Atravessa, vai lá para Betsaida, aguarda lá, que eu estou indo para lá daqui a pouco. A Bíblia diz lá em João 6:16, diz que ao anoitecer os discípulos desceram para o mar e entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Eles entrou e disseram: vamos, mas nós não vai para Betsaida, nós vamos para Cafarnaum. Nós não vai para Betsaida, vamos para Cafarnaum. Aí o texto vai dizer para nós, o texto vai ser bem claro e vai dizer no verso 18, aleluia, a Bíblia vai dizer: se entraram num barco, começaram a travessia para Cafarnaum, já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Verso 18, a Bíblia vai dizer que o vento soprava e era um vento forte e as águas estavam agitadas. Toda vez que Deus me coloca em um propósito e eu tento fugir dele, um vento vai soprar. Um vento vai soprar e vai trazer dificuldade. E quando essa dificuldade chega, automaticamente a nossa oração é: Deus, será que o Senhor não está me vendo? Deus, será que o Senhor não se importa? Eu sou sua serva, eu sou teu servo. Será que o Senhor não está vendo esse negócio? Será que o Senhor não está vendo isso? Será que o Senhor não está enxergando isso? Só que a culpa não é dele. A culpa é minha. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Eu me lembro que quando eu era criança, minha mãe me levou para a beira do rio lá, da bica, onde ela lavava roupa na roça. E falou para mim assim: não brinca ali nessa moita de mamona, não, porque aí tem cobra. Eu falei: tem não? Ela disse: tem, não brinca não, não tema não. Eu falei: tem não. E fui brincar lá. E estou lá brincando. Já era pequeno e ainda moreno, pensava que até um macaco balançando na água. Oh, Deus, Estou lá balancando para lá e para cá. De repente eu senti um peso no pé. Falei: o que foi isso? misericórdia. Quando eu olhei no pé, a cobra mordeu e agarrou no dedo. Eu gritei: mãe, tem um bicho aqui. E a mãe veio, a cobra da garrafa, eu peguei, puxei e joguei pra lá. E a mãe já largou a roupa lá, do jeito que estava lá, me pegou no colo, começou a chorar e gritar os vizinhos que moravam perto. Tinha uma irmã chamada Rosângela, morava bem perto, era crente da Assembleia de Deus. E minha mãe era crente também, da igreja, Assembleia, que tua irmã, a cobra picou meu filho, vamos morar. E chorando.
pé começou a inchar, mas foi. Não. E minha mãe chorando. Elas oraram por mim e não precisou nem de vir no hospital. Glória a Deus. O pé só começou a inchar. De noite minha mãe me levou para a igreja. Glória a Deus. Só que a questão que eu quero que você entenda não é o milagre operado por Jesus. O que eu quero que você entenda é o preço que paga pela desobediência. É verdade. O preço que é pago. Não adianta, irmão. Se desobedeceu, há um preço a ser pago. Verdade, Deus.